Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos, criador do curso Fabricar Cerveja, e hoje vamos falar aqui entre as diferenças entre startar e propagar levedura, né? Então, basicamente a gente tem que entender os formatos da levedura, né? A levedura ela pode ser comercializada no formato mais comum, chamado liofilizado, que é aquele formato seco do saquinho, parece aquele pozinho, né? Esse liofilização é um processo onde pega um conjuntinho de células e tira toda a água dela e aí consegue colocar ela nessa forma seca, desidratada, que consegue uma viabilidade, uma vida longa à levedura. A levedura seca geralmente tem aí 2 anos de validade. A outra forma de acondicionamento é a levedura líquida, também comercializada às vezes em saquinhos, às vezes aqueles tubinhos do tipo Eppendorf, e são leveduras que elas têm uma vida muito curta, né, em torno ali de 2, 3 meses de vida. E também temos as leveduras desidratadas, no caso das Kveik, que essas são secas, vamos dizer assim, em ambiente caseiro, né? Então ela é diferente da liofilização, porque ela forma aquelas placas grandes, né? Também tem uma vida útil bastante longa, mas não tão longa quanto o método de liofilização. A vida útil da levedura ela é contada ali a partir da fabricação dela, né? Ela tem 100% de vitalidade assim que ela é produzida, né? Vamos chamar entre aspas fabricada. Então ela tem 100% de vida útil, de qualidade, né? Está 100% saudável e ela vai perdendo essa vida útil ao longo do tempo. No caso da levedura líquida, ela perde aproximadamente 1% ao dia, quando acondicionada a 5 graus centígrados. E a levedura seca liofilizada, ela perde 3% de vida, de qualidade de vida ao mês, né? Então tem uma duração muito maior, isso também para 5 graus centígrados. Em relação à saúde da levedura, nós temos então essa levedura que ela é 100% saudável a partir da fermentação, da fabricação, né, desculpa, da produção dela, e ela vai perdendo essa qualidade tanto ali no processo fermentativo quanto também no processo de guarda. Então, quando a gente tem a lama, né, ali terminada do processo fermentativo, ela está basicamente ali em torno dos 20% da saúde dela, né? É uma levedura bastante enfraquecida. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essas condições, né? Nós podemos startar, nós podemos propagar. O que é o startar, né? O startar, basicamente, é melhorar a saúde da levedura, né? Tirar ela daquela condição enfraquecida, né? Desnutrida, onde ela levaria muito tempo para fermentar, então a gente faria uma fermentação com uma cinética lenta, para uma condição bastante forte, né? Bastante voraz aí pela fermentação, capaz então de garantir uma fermentação rápida e muito intensa, também protegendo a sua cerveja de eventuais outros micro-organismos lá presentes que pudessem multiplicar e acabar contaminando a sua cerveja, né? Então a gente precisa de uma levedura startada para que ela fique bastante forte para começar essa fermentação. E como é que a gente faz o starter, né? Então tem basicamente 2 métodos de maneira bastante resumida, tá? Tem algumas variações, mas de uma maneira bastante resumida. Tem o método convencional, onde você vai agitar por 12 horas num mosto a 1040 de SG, na quantidade de 1/40 do seu lote, né? Por exemplo, se você vai fazer 20 litros de cerveja, você vai agitar em 500 ml de mosto por 12 horas ali no seu Erlenmeyer, no seu agitador magnético. Feito isso, você pode usar já essa levedura para fermentar ou colocar na geladeira, como eu vou falar um pouquinho mais adiante. O método acelerado você vai deixar parado, ao invés de você deixar ele no Erlenmeyer, você vai deixar parado por 2 horas no mosto de 1080 de SG, né? Uma densidade bastante maior e no mesmo volume, né? 1/40 do lote. Depois você inocula isso e tudo no seu mosto para fermentar, né? Obviamente o método convencional ele é melhor, né? Menos estressante para a levedura. E o que é propagar, né? Propagar não é só acordar a levedura, mas é sim aumentar a quantidade de células novas, né? Você vai aumentar o tanto de levedura disponível ali naquele seu meio. E cada processo de propagação você pode aumentar em até 10 vezes a quantidade de células, né? Significa que se você começar com 1 ml de células, você pode chegar em 10 ml de células. Se você tem 1 bilhão de células, você vai chegar em 10 bilhões. Se você tem ali 1 litro de células e fizer uma propagação condizente,
você vai chegar em 10 litros de biomassa, né? Multiplicando aí, então, em 10 vezes esse lote. E você pode fazer isso em etapas sequenciais quantas vezes quiser, aumentando em até 10 vezes em cada etapa. Então você pode partir, por exemplo, de 1 ml de célula, desse 1 ml gerar 100 ml de célula, desculpa, 10 ml de célula, desses 10 ml propagar de novo, chegar em 100 ml, propagar de novo, chegar em 1 litro de células, né? Então fazendo essas etapas múltiplas, você consegue 10 vezes de crescimento em cada uma das etapas. Obviamente, tem que ter controles sanitários muito adequados, porque toda vez que você propaga, você acaba propagando também tudo que tiver lá dentro. Então, se tiver um pouco de bactéria contaminada, você vai acabar propagando essa bactéria também, e aí você pode acabar contaminando depois a tua cerveja. Então, tem que fazer essas etapas aí de uma maneira bastante sanitizada. Como é que você faz, né? A propagação é basicamente uma agitação ali no Erlenmeyer por 24 horas, um mosto de 1040 de SG. E geralmente a proporção final, né, do último estágio vai ser de 1/10 de lote. Então, por exemplo, se você vai fazer ali um lote de 20 litros de cerveja, a média seria você fazer aí uma propagação de 2 litros de mosto. Obviamente, se a gente estiver falando de high gravity, você vai dobrar. Se estiver falando de lagers, você vai também dobrar essa quantidade, né? A gente está falando aqui para ales normal até 1050 de SG. Então, meus amigos, se você está gostando do que eu estou falando aqui, se você quer se aprofundar nesse assunto, quer conhecer o meu método, eu te aconselho que você conhecer, fazer as inscrições no meu curso em bit.ly/curso fabricar. Lá eu vou te dar todo o suporte por e-mail, WhatsApp que você precisar. A gente tem um grupo de alunos também para troca de experiências, um acesso permanente a todas as videoaulas, né, apostilas e diversos materiais complementares. O curso básico tem 20 horas aulas e está dividido em 10 módulos, curso intermediário avançado com 50 horas aulas e 17 módulos. Como eu falei, as inscrições em bit.ly/curso fabricar. Então, voltando aqui, o que eu gosto de fazer em relação a esses métodos de estartar ou propagar, né? Quando eu tenho em mãos levedura líquida e essa levedura já está no pitching rate adequado, eu simplesmente faço um starter para que ela chegue ali naquela vitalidade necessária para fazer uma boa propagação. Mas se estiver abaixo do pitching rate, eu realmente precisar de mais células, então eu vou propagar, né? E sugiro que você propague aí as leveduras para chegar naquele pitching rate adequado. Obviamente, uma vez propagada, você também vai ter leveduras 100% saudáveis. Já se você estiver trabalhando com levedura seca e ela está no pitching rate adequado, o que eu faço, o que eu recomendo, é apenas hidratar e inocular essas leveduras. Se estiver abaixo do pitching rate, você não pode comprar mais levedura seca, né? Que vai ficar muito caro. Então, propague essa levedura até chegar no pitching rate adequado. E no caso de Kveik secas, eu sempre recomendo que se propague, né? Ela leva bastante tempo ali para se solubilizar e crescer e propagar. Sempre recomendo que com Kveik você propague. Algumas dicas finais: use sempre nutrientes quando você for propagar ou startar, né? Os nutrientes são essenciais para a reconstituição da parede celular, para um bom crescimento, para uma boa vitalidade das células, né? Então use, por exemplo, superfood, servomíceis e outros tantos aí desses nutrientes adequados a leveduras, principalmente levedura de cerveja. Já que leveduras de vinho, por exemplo, têm outras necessidades de nutrientes que não são necessariamente as mesmas de cerveja, portanto, as concentrações de nutrientes de outro tipo de levedura não é a mesma que a gente quer, que a gente precisa. Durante esse processo de propagação, se possível, use uma inoculação contínua de ar ali na tua levedura, seja ela estando parada, seja ela estando em agitação, né? É importante que você deixe um ar ali pequeno, mas constante, para você ter uma melhora do teu processo aí de crescimento celular. Isso pode render até 50% a mais de células viáveis, melhorando bastante aí não só a taxa de inoculto, mas também a qualidade da tua levedura. E a bombinha de aquário é muito melhor do que um ar muito forte, né, o oxigênio puro mesmo, porque você precisa de ar durante todo o processo, durante todas aquelas 24 horas ali de duração, e não uma inoculação de uma vez, né? A gente não está fermentando, a gente está realmente propagando, a gente quer uma atividade de propagação durante todo o processo, por isso a gente precisa de ar, de oxigênio, né, durante todo o processo, e não só na primeira etapa ali da levedura. O Erlenmeyer também ele não precisa girar muito rápido, tá? Não precisa fazer aquele vórtice imenso
com a ideia de estar aspirando ar pelo turbilhão, porque no ambiente fechado do Erlenmeyer a gente acaba consumindo rapidamente o eventual oxigênio que está lá disponível. Então basta uma agitação moderada para que mantenha a levedura em suspensão, e isso você já vai conseguir todo o resultado necessário. Terminado esse processo, também é interessante que você deixe a levedura 24 horas na geladeira, de forma que decante, que separe ali o sobrenadante da levedura. E aí você descarta o sobrenadante e inocula apenas a levedura. O sabor do sobrenadante é ruim e ele pode transferir aquele sabor ruim para a tua cerveja, e você não quer isso. Então, de preferência, descarte o máximo possível do sobrenadante. E para você calcular a quantidade que você vai precisar de DME, de mosto, de volume e tudo mais, use ferramentas como a do Brewers Friend, que é a mais antiga, uma das mais precisas também, ou mesmo softwares como Beersmith ou Brewfather para calcular essas quantidades necessárias. Ok? Então, meus amigos, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até breve.